Bem-vindos a mais um Checkmate no Novo Canal, o espaço onde olhamos com atenção para o mundo mágico das 64 casas. E o primeiro olhar é para a fase final da CLDE do Tâmega no âmbito da modalidade de xadrez, onde participaram os alunos apurados depois dos 2 encontros referentes aos 3 grupos onde houve fase de apuramento nesta modalidade na região. Este último encontro decorreu na Escola Básica e Secundária Dr. Machado Matos, em Felgueiras, na manhã do dia 28 de maio e na qual participaram cerca de 60 alunos de 12 agrupamentos de escolas e também de escolas não agrupadas. Estes 60 alunos da região estiveram distribuídos pelos escalões de infantis A, infantis B, iniciados, juvenis e júniores e no final da competição estavam encontrados os novos campeões da modalidade da CLDE do Tâmega no ano letivo 2021-2022. No escalão infantil A, o primeiro classificado foi Tomás Rego, do agrupamento de escolas de Lordelo Paredes, seguido de João Ruben Rocha, do agrupamento de escolas Daniel Faria Paredes, e na terceira posição ficou Miguel Moreira, do agrupamento de escolas de Lousada Oeste. Por equipas, a primeira posição pertenceu aos alunos do agrupamento de escolas de Lousada Oeste, com a segunda posição a ser assegurada pelos alunos da escola Daniel Faria de Paredes e a terceira posição pertenceu à equipa do agrupamento de escolas de Lordelo Paredes. Já no escalão de infantis B, o grande vencedor foi Miguel Oliveira, do agrupamento de escolas de Valdeovil Baião, com a segunda posição a ser conquistada por Afonso Almeida, do agrupamento de escolas de Baltar Paredes, e Bruno Tomás Barros, aluno do agrupamento de escolas de Pinheiro, em Penafiel, ocupou o degrau mais baixo do pódio neste escalão de infantis B. Coletivamente, a equipa do agrupamento de escolas de Pinheiro, Penafiel, sagrou-se vencedora, seguida da equipa do agrupamento de escolas de Baião Sudeste e, na terceira posição, a equipa do agrupamento de escolas Dr. Machado Matos, Felgueiras. Foram assim as equipas do pódio coletivo do escalão infantis B. No escalão de iniciados, teve como grande vencedor o jovem Luís Miguel Teixeira, da Escola Secundária de Felgueiras, ocupando Pedro Silva, do agrupamento de escolas Daniel Faria Paredes, a segunda posição, e José Valente, do agrupamento de escolas General Serpa Pinto Sinfãs, a terminar na terceira posição. Os alunos do agrupamento de escolas de Baião Sudeste asseguraram o título coletivo, seguindo-se a equipa do agrupamento de escolas General Serpa Pinto de Sinfãs na segunda posição e a equipa do agrupamento de escolas Daniel Faria de Paredes terminou na terceira posição. Já no escalão de juvenis, Gonçalo Bessa, do agrupamento de escolas de Lousada Oeste, assegurou a primeira posição, seguido de José Pacheco, da Escola Secundária de Felgueiras, e de André Monteiro, do agrupamento de escolas Dr. Mário Fonseca de Lousada. Por equipas, triunfo do agrupamento de escolas de Rezende, surgindo na segunda posição a equipa do agrupamento de escolas de Lousada Oeste, e o terceiro posto foi ocupado pela equipa do agrupamento de escolas de Valdeovil Baião. Por fim, no escalão de júniores, o vencedor foi Vítor Teles, do agrupamento de escolas de Valdeovil Baião, seguido de Gonçalo Ramos, do agrupamento de escolas de Lordelo Paredes, e de Ana Moreira, também do agrupamento de escolas de Lordelo Paredes. Em termos coletivos, triunfo do agrupamento de escolas de Valdeovil Baião e do agrupamento de escolas de Lordelo a ser segundo classificado neste escalão de júniores. E assim se concluiu a competição no âmbito do desporto escolar na região, onde mais de 200 de jovens alunos foram participando nas diferentes fases, culminando neste último encontro, onde foram definidos os grandes vencedores. Ainda mantendo o foco no xadrez da região, referência para o triunfo da equipa da Escola de Xadrez do Porto, Colégio EFANOR, na taça AXP, por equipas, referente à época desportiva 2021-2022, ao vencer a final realizada no dia 22 de maio. Na decisão final, frente a frente estiveram a equipa da Escola de Xadrez do Porto, Colégio EFANOR, e a equipa de xadrez do Grupo de Xadrez do Porto, com as partidas a decorrerem na sede do Clube Portuense. A equipa de Matosinhos foi constituída por Miguel Cismeiro, Paulo Pinho, Simão Pintor e Filipa Pipiras, levando a melhor sobre a equipa portuense, constituída por António Silva, Alberto Ferreira, Luís Leão e Rui Mendes, triunfando a equipa de Matosinhos por claros 4-0 e erguendo assim a taça. No dia seguinte, 23 de maio, a Escola Profissional de Gaia recebeu o Campeonato Distrital Absoluto de Partidas Semi-Rápidas, numa organização da Associação de Xadrez do Porto e da Academia de Xadrez de Gaia.
Neste campeonato distrital absoluto de partidas semi-rápidas participaram mais de 80 xadrezistas de todas as idades, envolvendo 9 clubes. No final das 7 rondas, o triunfo pertenceu à mestre-FIDE feminina Filipa Pipiras, da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, a qual terminou com um registro de 6,5 pontos somados em 7 possíveis. A segunda posição foi para António Caramês Pereira, também ele da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, com um total de 6 pontos. O mestre-FIDE José Padeiro ocupou a terceira posição, com a xadrezista da equipa O Amanhã da Criança a totalizar 6 pontos. Este campeonato distrital absoluto na variante partidas semi-rápidas contou com a participação de vários xadrezistas da região. Pela Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, competiu o jovem paradense Tiago Frutuoso, o qual terminou na 25ª posição com um total de 4 pontos. Pelo Amanhã da Criança, competiu Pedro Machado Ferreira, com o jovem estudante da Escola Secundária de Penafiel a terminar na 56ª posição com 3,5 pontos. E pela secção de xadrez do Lousada Voleibol Clube foram 9 os xadrezistas participantes. Hélder Luís terminou na 47ª posição com 3,5 pontos. Tomás Freitas, com 3 pontos, ocupou a 59ª posição. Já António Teixeira, com 3 pontos, foi o 63º classificado, seguindo-se Henrique Ferreira, 72º, Pedro Ferreira, 73º, Salvador Freitas, 74º e Rita Freitas, 75ª, todos com 2 pontos. Manuel Freitas, com 1,5 pontos, foi o 77º e Gaspar Peixoto, com 1 ponto, foi o 79º. E ainda no referente à competição promovida pela Associação de Xadrez do Porto, nota para a realização do Campeonato Distrital Absoluto de Partidas Rápidas, na variante individual e por equipas, o qual teve lugar este domingo, dia 5 de junho. No próximo checkmate daremos nota dos resultados finais e dos desempenhos dos vários xadrezistas e clubes da região. E no xadrez nacional, referência para a divulgação dos convocados para a Seleção Nacional Absoluta e para a Seleção Nacional Feminina, as quais representarão Portugal nas próximas Olimpíadas de Xadrez, a decorrerem em Chennai, na Índia, entre 28 de julho e 9 de agosto. O mestre-FIDE António Pereira dos Santos divulgou os convocados no passado dia 17 de maio e aqui fica o vídeo da convocatória. Muito bom dia a todos. Estamos aqui para dar a conhecer a constituição das seleções nacionais portuguesas que irão participar na Olimpíada de Chennai, na Índia, entre os dias 28 de julho e 10 de agosto deste ano. A equipa nacional absoluta será constituída pelos xadrezistas André Sousa, David Martins, Jorge Viterbo, José Veiga e Luís Galego. A Seleção Nacional Feminina será composta pelas xadrezistas Camila Avelino, Catarina Leite, Filipa Pipiras, Jussara Chaves e Mariana Silva. Resta-me agora desejar aos nossos representantes empenho e boa sorte para a prova. E assim, estes são os 10 xadrezistas lusos a representarem as cores nacionais nas próximas Olimpíadas, onde estará presente o valonguense e atual tricampeão nacional absoluto André Ventura Sousa. O valonguense, já depois de conhecida a convocatória para as Olimpíadas, foi a Soure vencer a segunda edição do torneio do Arunca, prova de semi-rápidas, integrante do circuito nacional do Portugal Chess Tour. Este torneio, realizado no pavilhão multiusos de Soure, é uma organização da Casa do Povo da Vila de Anços e da Câmara Municipal de Soure, com o apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra. 70 xadrezistas foram até à região centro e, no final, André Ventura Sousa, do Clube de Xadrez da Escola Profissional de Gaia, somou 7,5 pontos nas 8 jornadas realizadas, cedendo apenas um empate na derradeira ronda, frente ao número 2 da prova, o mestre internacional José Francisco Veiga, da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo. Na segunda posição ficou Gonçalo Silva, da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, com um total de 6,5 pontos, e o mestre internacional Stefan Lofner, do Clube de Xadrez de Montemoro Velho, terminou na terceira posição com 6 pontos.
E no xadrez nacional estão também concluídas as 3 séries da 2ª Divisão Nacional. Concluídas todas as partidas, as equipas do Clube Atlético Tessera de São João da Madeira, o Centro Cultural e Desportivo Corvos de Lis de Leiria e o Grupo Desportivo Ferroviárias do Barreiro asseguraram a subida à 1ª Divisão e assim serão, por direito, equipas participantes no Campeonato Nacional da 1ª Divisão na época desportiva 2022-2023. Na Série A, o Clube Atlético Tessera fechou esta participação na 2ª Divisão com um triunfo sobre a Escola de Xadrez do Porto, o Colégio Fanor, e depois um empate frente à equipa do Amanhã da Criança, tendo terminado empatado na 1ª posição com o Grupo Desportivo Dias Ferreira, neste caso a equipa B. Ambas as equipas somaram 24 pontos, mas o primeiro lugar da Série A fica para o Grupo Desportivo Dias Ferreira devido à vitória no confronto direto. No entanto, a subida de divisão está reservada para o Clube Atlético Tessera, pois a equipa matosinhense não pode subir de divisão, já que a sua equipa A está na 1ª Divisão Nacional e mesmo que esta venha a ser despromovida, os regulamentos determinam que não pode ser substituída na época seguinte por outra equipa do mesmo clube. Assim, o Clube Atlético Tessera de São João da Madeira vai estar na 1ª Divisão em 2023, o qual acontece pela primeira vez na história do Clube de São João da Madeira. De regresso à 1ª Divisão, depois da presença em 2021, está o Centro Cultural e Desportivo Corvos de Lis. O conjunto leiriense concluiu a sua participação na Série B da 2ª Divisão Nacional com 8 vitórias e apenas uma derrota, esta registada frente ao Clube dos Galitos. Nas últimas rondas e para confirmar a sua subida à 1ª Divisão Nacional, o Centro Cultural e Desportivo Corvos de Lis tiveram um fim de semana totalmente vitorioso. As 2 últimas jornadas foram 100% vitoriosas para o Clube de Leiria, primeiro ao vencer o Centro Norton de Matos e depois o Clube de Xadrez, o GT de Viseu. Para confirmarem a sua subida de divisão, os Ferroviários do Barreiro tiveram um fim de semana em cheio, recheado de sucessos, neste caso ao baterem o Grupo de Xadrez Alequim, depois o Operário dos Açores e, por fim, numa última partida, neste caso frente aos Estrelas de São João de Brito, a equipa B, onde também triunfaram. Com apenas uma derrota ao longo da competição, neste caso frente ao Lolé++, os Ferroviários do Barreiro concluíram a Série C com 25 pontos e foram claros vencedores e estão de regresso à 1ª Divisão Nacional. A conclusão de todas as partidas da 2ª Divisão Nacional permite também conhecer as equipas que são despromovidas à 3ª Divisão Nacional. Assim, o Grupo de Xadrez 113, a Associação Desportiva Recreativa de Perre, o Centro Cultural Norton de Matos, o Clube de Xadrez, o GT Viseu, o Operário Desportivo, o Clube EDP, são também as equipas que irão competir na 3ª Divisão na próxima temporada. Também a 3ª Divisão conheceu o seu epílogo e são também conhecidas as equipas promovidas e que estarão na 2ª Divisão Nacional na época 2022-2023. O Vitória Sport Clube, o Clube Atlético Tessera, a Académica de Coimbra, neste caso a sua equipa B, a Associação de Formação e Organização de Xadrez X Maria, o Clube de Xadrez de Sintra e o Ateneu Popular do Montijo são equipas que na próxima época desportiva estarão na 2ª Divisão Nacional. As últimas semanas têm visto acontecer muito xadrez e este fim de semana o centro das atenções é a cidade de Viseu, com a realização dos campeonatos nacionais de partidas semi-rápidas e de partidas rápidas, os quais decorrerão ao longo dos dias 10, 11 e 12. 3 dias de intensa competição, com a cidade de Viriato a ser por estes dias o centro do xadrez nacional e esperando receber alguns dos melhores praticantes nos tabuleiros. E no xadrez passo a passo de hoje temos uma situação de mata em 2, com as peças brancas mais uma vez a abdicarem da sua peça mais forte, neste caso a dama, para alcançarem a vitória. E como referido, as peças brancas irão abdicar da sua dama para poderem alcançar o checkmate. Para tal, capturam a dama de E8, irá para a casa E5, efetuar a captura do bispo preto, e agora é a vez das peças pretas jogarem. As peças pretas irão utilizar um dos seus cavalos, poderá ser o cavalo posicionado em F7 ou, neste caso, em D7, para capturar a dama e assim tentarem evitar a derrota. E, por fim, cavalo branco posicionado da casa F5 para a casa D6 e temos checkmate.
O rei preto não pode jogar para F7 porque se encontra bloqueado por ação do cavalo. Também não é possível capturar o peão porque está protegido pelo cavalo posicionado em D5 e assim temos checkmate. A ideia é sempre trabalhar para encontrarmos a melhor solução. Perder peças ou sacrificar peças, por norma, não é aquilo que se trabalha com os mais jovens, mas numa fase mais adiantada do seu processo de ganho de competências nos tabuleiros, é preciso perceber quando é o momento de abdicarmos de uma peça, de um sacrifício, para podermos alcançar a vitória e assim, analisando as partidas, podermos evoluir passo a passo nos tabuleiros. Este foi mais um Checkmate aqui no Novum Canal, onde olhamos com muita atenção para o mundo mágico das 64 casas e esperamos, como sempre, a sua companhia neste Checkmate, aqui no Novum Canal, sempre Novum, sempre seu. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.